Senador Aníbal Diniz, eu asseguro a Vossa Excelência, depender de mim, esse projeto que garante que 1/3 das vagas aqui no Senado serão para as mulheres, será votado a semana que vem na CCJ. O parecer, como eu disse para a senadora Vanessa Graciotin, que defendeu também o seu projeto, eu disse a ela que eu não vou ficar só na fala que defendo. Eu quero assinar com muito orgulho o relatório aprovando o seu projeto na íntegra, da forma como Vossa Excelência apresentou aqui na casa. Vossa Excelência, que resolveu não concorrer ao Senado, deixa inúmeras obras, eu diria, escritas nessa casa, pela sua força, pela sua criatividade e sua visão no mundo melhor para todos. Mas quero dizer que esse, com certeza, é um dos melhores. Projeto corajoso, de ousadia, de quem, de fato, quer dar oportunidades para todos, principalmente os discriminados. E, sem sombra de dúvida, as mulheres são discriminadas e, com o seu projeto, não é ainda o ideal que elas gostariam, que é os 50%. Mas nós sabíamos também que, se botasse 50%, não passaria. Por isso, eu fiquei exatamente... Houve quem me propôs que eu passasse para 50%. Eu digo, não, vou ficar com a obra original do autor, que seja 1/3. Porque eu digo 1/3, porque quando é 2 vagas, 1. Mas digamos que passe o projeto aí de unificar em 5 anos para todos os cargos. O seu projeto está contemplado, por analogia, é garantido 1/3 para as mulheres. Parabéns a Vossa Excelência. Senhor presidente Rubem Figueiró, Vossa Excelência sabe, e todos sabem, senador Cristóvão, que fala tanto das crianças, eu tenho dado um carinho especial no meu mandato para as pessoas idosas. Eu confesso que, se tivesse tempo, eu ficaria mais tempo fazendo palestra sobre a situação dos idosos em todos os estados do país e também no exterior, do que elaborando e trabalhando aqui na casa. Mas, claro, como eu sou muito Caxias, não é porque nasci em Caxias do Sul, eu não consigo deixar de estar presente aqui todos os dias da semana, principalmente acompanhando e votando e apresentando projetos. Então, me desculpem, companheiros da Bahia ao Paraná, por exemplo, lembrando aqui agora, de Minas a Goiás, de Roraima a São Paulo, que a maioria dos convites que eu recebo, quase que no 80%, são para tratar de políticas para os idosos. Eu tenho um carinho especial, e fica aquela frase tão conhecida, pobre daquele país, que não olha para os idosos e para as suas crianças. E por isso, como eu não estava aqui devido às eleições, eu quero lembrar aqui na tribuna que o dia 10 de outubro é marcado a nível internacional como o Dia da Saúde Mental dos Idosos. Não pude falar sobre esse tema, porque eu estava no meu Rio Grande, mas faço nesse momento. Esse assunto diz respeito à sociedade como um todo, mas pretendo colocar meu foco numa parcela da população que eu tenho demonstrado de forma permanente aqui, que me preocupa muito. Eu não sou daqueles que acham que o cidadão com mais de 60 anos já virou copo descartável. É um absurdo aqueles que pensam assim, e aqui tem, claro, uma voz que pensa diferente. A longa data, em virtude de ser bastante vulnerável, os idosos também sofrem muito com essa questão. Primeiramente, vamos destacar 2 fatores em relação aos mais velhos. A expectativa de vida vem aumentando. É fato e é real. Eu diria que principalmente aqui no Brasil. E com ela cresce o número de idosos no Brasil a cada ano. Outro fator, que é em decorrência de motivos diversos, e entre eles eu cito a defasagem dos proventos dos idosos, por isso que aqui depois eu vou falar,
da minha indignação, ontem o Supremo ia votar a questão de permitir que o Instituto da Desaposentadoria fosse assegurado para aqueles idosos que voltarem a trabalhar. E, por mais uma tática de obstrução, acabou de novo não votando e jogaram para mais à frente. Por fim, senhor presidente, eu quero reafirmar que os proventos dos idosos são fundamentais para ele manter a sua qualidade de vida. É remédio, hoje já tem que pagar cuidador de idoso, é plano de saúde eles pagando sempre, e me parece que alguns não querem entender. Eu chego a dizer, eu disse aos presidenciáveis, em artigo que publiquei na maioria dos jornais, que eles não estão percebendo que os idosos serão rapidamente a maior força política eleitoral do país. E por isso que conseguimos provocar que nos debates entrasse a questão do fator previdenciário e a política para os aposentados. A terceira idade é um período de muitas mudanças nas nossas vidas. E a maioria delas não é fácil. Requer bastante atenção e cuidados. A saúde mental do idoso é um tema que deve ser estudado, em especial porque eles são mais vulneráveis a determinados transtornos psicológicos causados por alterações biológicas e sociais. Existem algumas marcas comuns da velhice que tendem a influenciar no surgimento de transtornos mentais. Os mais comuns são perda de autonomia, financeira ou motora, morte de familiares ou colega mais próximo, comprometimento da saúde, isolamento social, problemas financeiros e outros. Os transtornos mentais mais comuns em idosos são demência, Alzheimer, demência vascular, esquizofrenias, depressão, bipolaridade, delírios, ansiedade, utilização de álcool ou substâncias psicoativas. Senhor presidente Rubem Figueiredo, a revista da Pontifícia Universidade Católica do meu estado do Rio Grande do Sul, edição de junho deste ano, aborda essa questão e inicia dizendo: o crescimento da expectativa de vida da população contribui para o aumento no número de pessoas, por exemplo, com demência. Mas hoje se sabe que é possível, de fato, atenuar o curso da doença e diminuir o seu peso sobre pacientes, cuidadores e sistema de saúde. A escolaridade, renda e integração social contribuem para uma boa saúde mental e física da terceira idade. Veja, escolaridade e renda. Por isso que eu bato tanto aqui e acho um absurdo a Câmara não ter votado 2 projetos que eu apresentei aqui e já aprovei, por unanimidade, que vai garantir que haja uma política salarial para o idoso, porque tem para o salário mínimo. Mas para o idoso, que ganha 1,1 salário mínimo, 2 salário mínimo, não tem. Como também não aceito lá a discussão do fator, que eu espero que se resolva, e aquela outra proposta que quer apenas garantir que o idoso, depois que ele se aposentou, se ele recebeu o primeiro benefício correspondente a 2 salários mínimos, que mantenha os 2 salários mínimos dele. Mas não. Quem ganhava 2, 99% está ganhando 1. Quem ganhava 3, 90% está ganhando 1. Quem ganhava 4, 80% está ganhando 1. Devido ao arroxo salarial imposto por não termos uma política salarial. Por isso, o estudo aqui, de forma sábia, fala também da renda. Senhor presidente, além disso, existe uma relação entre a influência da personalidade e do apego no desenvolvimento a doenças mentais na velhice. Também a ponto de convergência entre depressão e demência entre idosos. Todas essas constatações integram pesquisa realizada pelo psiquiatra suíço Armin von Gutten. Ele é chefe do Serviço Universitário de Psiquiatria Geriátrica do Centro Hospitalar Universitário, lá na Suíça. Em visita à PUC, no Rio Grande do Sul,
Em março, ele realizou a aula inaugural do programa Pós-Graduação em Geriatria e Gerontologia. Participou de atividade no Instituto de Geriatria e Gerontologia do Instituto do Cérebro, Rio Grande do Sul. Pois bem, em entrevista à revista da PUC, ele respondeu às questões importantes e apontou alguns caminhos, que eu destaco aqui. Perguntado sobre o que é importante para envelhecer com saúde, ele responde: a receita provavelmente é viver bem. E para viver bem tem que ter renda. Ninguém vive bem sem renda. E engraçado que a grande parte da população, infelizmente, não se preocupa com a velhice, achando que sempre serão jovens. Não serão jovens. É um processo do ciclo natural da vida. Todos vão envelhecer. E o jovem que morreu cedo, bom, esse não teve a oportunidade que eu estou tendo de estar envelhecendo. E sei as dificuldades que a vida nos traz a cada ano que passa. E por isso, a nossa preocupação aqui mostrando com a questão de viver bem. E isso, senhor presidente, diz ele, é muito pessoal. Há fatores de risco que fazem uma pessoa na velhice ter mais chances de desenvolver uma doença do tipo demencial, problemas vasculares, por exemplo, a maneira de se alimentar, de beber. Viver bem seria ter uma vida normal, razoavelmente saudável e com uma renda decente. Sabemos também que a depressão é um fator de risco para a demência tardia. E uma maneira de prevenir ou diminuir essa probabilidade é tratá-la durante a vida, não só quando for idoso. Em termos de antropologia médica, há doenças relacionadas à pobreza, falta de salário, que tende a melhorar com a erradicação do problema, ou seja, do combate à pobreza. Se as pessoas têm um padrão de vida melhor, claro que o número de doenças é menor. Claro que o atendimento que ele terá é melhor, porque ele pode pagar. É preciso, sim, que nós tenhamos políticas públicas voltadas de forma muito contundente para o nosso envelhecimento. Há também as doenças modernas, devido aos excessos, como diabetes. É incrível o número de pessoas que têm diabetes. E, como dizem, é uma doença silenciosa. Que o camarada pensa que não tem, mas tem. Muito cuidado com a diabetes. Isso, a saúde pública consegue diminuir por um processo de educação e de alimentação. Que a diabetes tem muito a ver com a alimentação, com o exercício físico. O que não existe ainda é a consciência das doenças mentais. Em saúde pública, ninguém está realmente interessado, me parece, nessa questão. Mas tenho a impressão de que é possível fazer pelo menos um pouco de prevenção nesse sentido. Então a revista pergunta ao psiquiatra. O que ele responde? A partir da conscientização, essa consciência ainda não existe, diz ele, nem no Brasil e nem lá na Suíça. Além disso, há outros fatores de risco para evitar, como a poluição, não tanto para a demência de Alzheimer, por exemplo, os medicamentos que todo mundo toma sem nem saber por quê. A escolaridade baixa, o risco importante para desenvolver a doença de Alzheimer. Veja bem, a escolaridade baixa traz consequências, inclusive, na doença chamada Alzheimer. Pessoas com pouca escolaridade têm uma reserva cognitiva baixa. E aí é maior a probabilidade de se manifestar a chamada doença Alzheimer na terceira idade. O médico pontua, senhor presidente, que melhorar a escolaridade é uma maneira de diminuir, inclusive, os riscos na saúde. Ele não disse que isso evitará a doença, mas que a probabilidade poderá ser menor. Ao lhe perguntarem se
a personalidade pode influenciar nessas doenças? Ele responde: as pesquisas que fazemos e vamos desenvolver na PUC, por exemplo, do Rio Grande do Sul, mostram que certos traços da personalidade provavelmente influenciam no desenvolvimento desse tipo de doença. Pessoas com um nível de neurose elevado e uma ansiedade muito grande, sem saber como responder a ela, tem fator de risco maior na terceira idade. Por isso, queremos estudar o tipo de personalidade e o significado do apego durante a infância e a vida adulta, porque a qualidade da relação no início da vida é também mais tarde muito, muito importante. Se a qualidade for ruim, talvez seja um fator de risco para esse tipo de doença. E, se não for, talvez seja para os transtornos comportamentais e psicológicos que podemos influenciar com o tratamento e aumentar, assim, a qualidade de vida e a qualidade do nosso envelhecimento. O psiquiatra diz mais. Diz ainda que o medicamento é importante. No entanto, é provável que se obtenha sucesso se houver motivação. E isso pode se dar por meio de um trabalho motivacional, de grupo ou individual, e um tipo de psicoterapia, por exemplo. O médico diz ainda que é relativamente bem estabelecido na literatura que a depressão é um fator de risco para a demência chamada Alzheimer. Segundo ele, a sociabilidade ajuda muito. E, da mesma forma, o exercício físico. O esporte tem um efeito antidepressivo e provavelmente antidemencial. Já ouvi alguns médicos dizerem que é fundamental que o cérebro esteja sempre estimulado e que praticar algumas atividades simples contribui para isso. Coisas como, por exemplo, jogar xadrez, dominó, fazer palavras cruzadas, ler um bom livro. Falando nisso, eu fiquei muito feliz, senador Cristóvão, quando eu falei em livro, porque Vossa Excelência me convidou para fazer a apresentação do seu livro 10 Dias de Maio. O farei com muito orgulho. Minha equipe já está trabalhando, porque escrevemos de forma coletiva, com dados, com números, para estar à altura, não à altura, mas para nos aproximarmos do seu livro, que de fato eu fiquei muito feliz quando disse a eles que Vossa Excelência me consultava se eu aceitaria que eu botasse, que o autor do prefácio, senador Paulo Paim, ficasse na capa do livro. Quando eu disse isso, a turma bateu palma, não para mim, para Vossa Excelência. Enfim, eu falava aqui do livro, estudar uma língua diferente, são métodos que podem ajudar a driblar a degeneração dos processos chamados cognitivos. Diante de tudo que vimos, acho que vale pontuar ainda a importância de um acompanhamento médico especializado que permita sinalizar quaisquer propensões que o indivíduo possa ter, seja por histórico familiar, aspectos psicossociais, grau de instrução ou comorbidades. Senhor presidente, para encerrar, eu quero falar ainda de algo que eu falei, que eu iniciei no início do meu pronunciamento, quando mencionei o quanto a nossa população idosa é vulnerável. Todos os anos, a Organização Britânica de Ajuda à Velhice, chamada El-Page Internacional, ou seja, El-Page Internacional, elabora o relatório Global Age Old Talk. Trata-se de um estudo que aborda a questão da terceira idade. Que bom, pelo menos algumas pessoas estão se debruçando sobre essa questão. Pois bem, essa classificação global 2014, divulgada por ocasião do Dia Internacional do Idoso, aponta que o Brasil ocupa o lugar de número 58 no ranking de qualidade de vida para os integrantes da terceira idade. Essa é uma posição bem abaixo da média global. Conforme o estudo, o Brasil, a maior economia latino-americana, aparece nessa posição desconfortável.
em virtude da insatisfação da nossa população idosa em relação à segurança, ao transporte e à renda. Senhor presidente, vamos considerar outro aspecto que contribui muito para deixar nossa população idosa insatisfeita e mais vulnerável ainda: a defasagem em suas aposentadorias. Pois bem, recentemente foi divulgado lista com o ranking mundial sobre os melhores países para se aposentar. Segundo o Índice Global de Aposentadoria do Banco Natixis, o Brasil ficou na posição número 61, ou seja, caímos mais 20 entre 2013 e 2014. E agora estamos atrás de países como a Argentina, que ocupa a posição 58, da Arábia Saudita, que ocupa a posição 45, México 42 e Kuwait 40. A avaliação leva em conta fatores como nível de renda per capita e desigualdade social. Mostra o quanto que eu tenho insistido corretamente de nós melhorar a renda dos nossos idosos. Foram apontados outros itens fundamentais que proporcionam boa qualidade de vida à população idosa: acesso à saúde, situação financeira, bem-estar, segurança, meio ambiente, entre outros. Entre os itens analisados, a maior queda do país foi no subíndice das finanças na aposentadoria. Estou lendo aqui um estudo internacional que fala sobre o Brasil, das finanças dos aposentados. No ano passado, nós ocupávamos a posição número 21. Para a infelicidade geral dos nossos aposentados, nós despencamos para a posição 70. Saímos de 21 para 70. Despencamos. Nós, aposentados, estamos vivendo uma situação crítica. Só ver a situação daquilo e os dados que nos passam a Anfip, que nos passam a Cobap, que nos passa a situação desesperadora do Aeros. É só ver o Supremo enrolando e não decidiu a questão da desaposentadoria, que permitiria um novo cálculo. Em resumo, conforme os estudiosos, é um descaso muito grande do nosso país ainda com os idosos. E diz eles, infelizmente, se passa um atestado de total desrespeito àqueles que estão envelhecendo. Eu espero, sinceramente, que essa situação mude e que o nosso país saiba respeitar a dignidade dos seus idosos e dos seus aposentados. Eu achei interessante, senador Rubem Figueiredo, Vossa Excelência, que é do PSDB, que de tanto eu bater aqui nessa tribuna, nós pautamos, na fala dos presidenciáveis, a questão do fator e uma política para os aposentados. E ambos assumiram que o rever a questão do fator, que confisca pela metade o salário dos aposentados, principalmente os mais pobres, e na construção e queríamos caminhar na construção de uma política salarial para os aposentados. Os dois não podiam ganhar. O importante para mim, o resultado final, é que a presidenta eleita disse que de imediato chamará uma reunião com as partes interessadas para discutir o fim do fator e também a questão dos aposentados. Não estou dizendo aqui que o candidato que perdeu não faria também, porque havia se comprometido também. O importante é que houve esse compromisso e, claro, eu dizia na época, ganhe quem ganhar, e claro que eu torci para a minha candidata, Vossa Excelência sabe, que é a presidenta Dilma, para que de fato isso aconteça. Por fim, senhor presidente, eu queria ainda fazer um pequeno registro. Primeiro deles, de novo insisto nisso, ontem o Supremo Tribunal Federal retomou a votação dos recursos extraordinários que tratam da revisão das aposentadorias do regime geral da Previdência. Eu quero registrar aqui que eu lamento muito mesmo o voto preferido pelos ministros Dias Toffoli e pelo ministro Teori Savasky. Os votos marcaram uma posição contrária à dos relatores. Normalmente se acompanha os relatores do Supremo, pelo que eu tenho acompanhado lá. Mas nessa causa, que beneficia os mais pobres, eu lamento que o ministro Toffoli e o ministro Zavascki votaram contra os idosos.
Os votos marcaram uma posição contrária à dos relatores Marco Aurélio Melo e Luiz Roberto Barroso, que já haviam votado e disseram que é constitucional, sim, o Instituto da Desaposentadoria para você optar por uma maior. Até porque isso já existe para o servidor público. Se o servidor público pode, por que o regime geral não pode? Eu posso. Eu posso optar pela minha, se eu quiser. Eu posso. Então, para mim, deputado, senador, pode. Os juízes podem. Eu posso optar pela minha aqui no Instituto dos Congressistas ou posso optar pela minha da Previdência, que eu contribuí mais de 25 anos como metalúrgico e já tenho mais de 30 quase aqui dentro. Eu posso optar. Agora, o trabalhador que o teto é 4.200 não pode. Essas coisas que eu não consigo entender como é que as decisões são tomadas, quer seja no Parlamento, quer seja no Supremo. Vamos aos argumentos. Segundo o ministro Teori e Toffoli, a Previdência brasileira possui um caráter eminentemente solidário, com a finalidade de sustentar todo o sistema de seguridade social. Sim, mas por que só para os mais pobres? Por que os outros não? Nesse sentido, entende que os benefícios concedidos não podem ser proporcionais à contribuição do segurado. Mas o nosso pode. O deles e o nosso. É proporcional, sim, à contribuição. E nós nos aposentamos, tanto o Judiciário, quanto o Executivo, quanto o Legislativo, que pode optar, a gente que não optou, pode optar por se aposentar com salário integral, de acordo com a sua contribuição. Agora, o trabalhador do regime geral não pode. O ministro Teori, em seu voto, se pronunciou no sentido que as contribuições destinam-se ao custeio do sistema, não ao incremento ou à melhoria do benefício assegurado. Se eu pago a minha aposentadoria obrigatória, é para quê? É para dizer, olha, você paga, mas você não vai receber? Não entendi, não entendi. Ao meu ver, é uma grande injustiça, sim, para com os mais pobres, com os que mais precisam, que são os aposentados do regime geral da Previdência. Inclusive, repito, está aqui por escrito, que os ministros, se quiserem, estão à disposição de ler os argumentos que eu coloco. Inclusive, esse benefício já é concedido para todos os servidores, do Judiciário, do Legislativo e do Executivo. Agora, para o trabalhador pedreiro, para o metalúrgico, para o franelinha, para o professor, para esse não. É isso que eu estou questionando. É isso que eu gostaria que vocês me respondessem. Por que não aplicam para todo mundo, então? É que nem o fator, né? O fator só pega esses mesmos coitadinhos. Os outros que eu citei aqui não pega ninguém. Não pega executivo, não pega legislativo, não pega judiciário. Eu vou reclamar sempre, até que eu veja que a justiça realmente aconteceu. Salientamos que a decisão, no meu entendimento, não pode ser no viés econômico de que vamos ter que pagar, até porque a desaposentadoria, meus amigos ministros, quem tem direito a essa desaposentadoria? É só aquele que se aposentou e voltou a trabalhar. Ele voltou a contribuir. O que ele quer? Use a minha contribuição e faça o cálculo do meu benefício. É só isso. Então não tem essa. Não tem nada de bonzinho aí. É uma questão apenas de justiça. E por isso que é jurídica, e não no campo econômico de que o governo teria que pagar ou não. Até porque não tem que pagar, só tem que restituir aquele de direito que só vai ganhar quem voltou a trabalhar. Toffoli, por outro giro, entende que não há previsão legal do Instituto. Bom, então eu não preciso provocar o Supremo, Vossa Excelência, que é advogado respeitadíssimo, jurista, enfim. Quando eu provoco o Supremo, eu estou provocando porque há uma dúvida em relação se há um direito legítimo e certo ou não. E o Supremo vem e diz se é direito ou não, como ele fez no direito de greve, como já se pronunciou, inclusive, em matéria de muitas questões de caráter político do Parlamento, porque não há, então, uma decisão formada por essa casa, vem o Supremo e arbitra e toma a decisão, aí pode. Mas nessa vez, que há uma provocação de algo justo para aquele que mais precisa, daí não pode, porque não há um instrumento legal. Mas assim mesmo, eu quero dizer que eu tenho 2 projetos na casa, os 2 estão lá na CCJ, que eu espero que a CCJ aprove agora esses projetos para garantir o Instituto da Desaposentadoria para todos, e não só para o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, como é hoje. Para não ficar só dizendo 2 projetos, eu reafirmo
projetos de minha autoria, PLS 91 de 2010 e PLS um outro que eu já aperfeiçoei, o 172 de 2014. Enfim, tem um que está desde 2010. É só votar e vamos garantir, então, o aspecto legal, por lei, para a aposentadoria dos que mais precisam. Não podemos esperar, temos que agir e aprovar não somente essa matéria, mas outras tantas que estão para a votação e a Casa ainda não decidiu. E acaba o Supremo arbitrando na sua visão. Eu espero muito, muito, muito que a semana que vem a gente aprove aqui o projeto da renegociação das dívidas dos estados. Olha, lá atrás, quando foi feita essa negociação, era IGPDI e mais até 9%. Um absurdo. Tem estados como o meu, que tirou em torno de 10 bi, pagou 21 e está devendo 55. A maioria dos estados pagaram mais de 80% e estão devendo mais de 170% ainda, devido ao tempo da inflação maluca, que não foi considerado para os tempos atuais. O que nós estamos pedindo? Usem somente o INPC, baseado na inflação, e apliquem a taxa Selic ou 4%, como quiserem melhor. Só isso diminui pela metade essa agiotagem que é feita contra os estados. Por isso, senhor presidente, eu quero cumprimentar o presidente Renan Calheiros, porque ontem ainda falei com ele, e os 3 senadores do Rio Grande também estiveram juntos, outros senadores também se pronunciaram, o senador Luiz Henrique é o relator, e ajustamos que quarta-feira esse plenário vai, de uma vez por todas, mudar esse indexador, que é um agiota. Esse indexador é um agiota dos estados, arrecadando um valor indevido, que está sangrando a economia dos estados e, consequentemente, os estados não podem investir no social. Cumprimento o presidente Renan, que reafirmou que doa a quem doer. Nessa quarta-feira, todos os senadores e senadoras estão convidados para estar no plenário para votar a matéria. E me cumprimento o senador Luiz Henrique, que foi o relator da mesma. Quero também, senhor presidente, falar que no dia, o que o PL 99 de 2013 troca o atual indexador, como eu devia, por um indexador mais decente. Por fim, quero lembrar que no dia 3 de novembro, próximo, segunda-feira, aqui nesse plenário, vamos festejar, comemorar o centenário de nascimento do nosso querido Lupicínio Rodrigues, e uma sessão especial no plenário dessa Casa Legislativa. Iniciativa minha. Entrei com o requerimento ainda em dezembro do ano passado, o requerimento que a senadora Ana Amélia também entrou esse ano, e do senador Pedro Simão. Tenho certeza que os 3 senadores gaúchos, com muito orgulho, estarão aqui para lembrar a obra e homenagear esse ilustre conterrâneo que deixou marcado a sua vida e a sua história para todo o povo brasileiro. Lupe, como é conhecido pelos mais próximos, cantou a felicidade, cantou a dor, cantou o amor, fez samba-canção e marcha de carnaval. Cantou a dor de cotovelo, que todos nós sentimos um pouquinho no longo das nossas vidas, não nego. Enfim, cantou e encantou a vida a todos. Torcedor do Grêmio, compôs o hino do tricolor. Possui mais de uma centena de músicas que colocaram ele como um imortal. Lembro aqui algumas rápidas: Felicidade, Vingança, Cadeira Vazia, Nervo de Aço e muitas outras. Mas deixo aqui algumas palavras, porque falarei mais na segunda, de uma música que eu gosto muito dele e que lembra o meu trabalho com os idosos, que é Esses Moços. O que diz aqui? Claro que eu não vou cantar, senão vocês vão tudo me xingar aí de baixo e o pessoal vai desligar a TV lá. Não se preocupe que eu não vou cantar, eu só vou ler um pedacinho da música. Viu, senador Cristóvão, senador Fleury e senador Figueiredo. O que ele diz, o Lupicínio, nesta letra intitulada Esses Moços? Ele diz: esses moços, não vou cantar, pobres moços, ah, se soubesse o que eu sei, não amavam, não passavam por tudo aquilo que eu já passei, por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo enfim é que eu peço
a esses moços que acreditem em mim. É que ele falava da vida, com poesia, com a sua voz, compondo questões como essa, para que os moços confiassem e acreditassem naquilo que os mais velhos, que só a sabedoria e a faculdade da vida dá, quando passam as suas ideias, os seus conselhos. Por isso ele fala, uma muito bonita no fim, esses moços, eu só peço que acreditem em mim. Obrigado, presidente, pela sua tolerância aí.